Então, vamos lá, pessoal. Continuando a nossa aula, então, abram no caderno de atividade de português, página 14. Nós iremos fazer da página 14 a 16, certo? Então, vamos lá, continuando a nossa aula de português. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui nós temos mais um verbete de enciclopédia, só que ele agora está falando sobre reciclagem, né? Nós falamos sobre a água, né? Definição de água, a utilidade da água, o ciclo da água, né? O tratamento. E agora iremos ver um verbete sobre reciclagem. Então, vamos lá? Leia o verbete a seguir. Reciclagem, introdução. A reciclagem é uma maneira de reduzir a quantidade de lixo produzida e de diminuir o desperdício de matérias-primas e energia. Todos os anos, o Brasil gera milhões de toneladas de lixo, que são enviadas para aterros sanitários, que são terrenos usados como depósito de lixo. Alguns resíduos de lixo poluem a terra e o ar. Quando reciclamos, o que seria jogado fora é reaproveitado e transformado em novos produtos. A reciclagem é um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade. Aí vocês têm aí a imagem, né, do pessoal, tá tudo, né, bonitinho, com máscara, capacete, todas as roupas, né, para não ser contaminado aí com lixo. Então tá lá, trabalhadores fazendo a triagem de materiais em uma usina de reciclagem. Então eles estão separando aí os tipos de materiais, né? Esse verbete foi tirado de uma enciclopédia ou de um dicionário? De uma enciclopédia, ok? Página 15. Qual é a finalidade desse verbete? Explicar o que é reciclagem. Então, escrevam aí. 4. Por que a palavra reciclagem da entrada do verbete está escrita com inicial minúscula? Também, assim como lá no da água, também está com letra minúscula porque por se tratar de um verbete. Então, por se tratar de um verbete, então ele pode se iniciar com letra minúscula, assim como nos dicionários. Só por se tratar de um verbete. Se não fosse, seria a letra maiúscula. Mas então ele pode ser, né, escrito com letra inicial minúscula. Então, por se tratar justamente de um verbete, ele pode, então a palavrinha pode se iniciar com letra minúscula. Exercício 5. Assinale as alternativas que apresentam características de verbetes de enciclopédia. Então, vamos lá. O verbete de enciclopédia geralmente é mais completo do que o de dicionário. Verdadeiro. Então, a gente vai assinalar. Está correta. É característica de verbete de enciclopédia. O verbete de enciclopédia apresenta somente a definição das palavras. Não, não está correto. Não é uma característica dele. O verbete de enciclopédia acrescenta informações à definição das palavras ou dos assuntos. Pode assinalar, também é uma característica do verbete, né? Quanto ao número de informações, o verbete de enciclopédia é geralmente menos completo que o do dicionário. Também não está correto, não é uma característica dele. E o verbete de enciclopédia pode apresentar a história da palavra ou do assunto abordado, suas características e seus usos. Sim, é característica, né, de verbetes de enciclopédia. Então, quais são os quadrinhos aí que apresentam características de verbetes de enciclopédia? Então, vai ser o primeiro quadrinho, o terceiro e o último, né? O nosso quinto quadrinho aí. Então, são esses três que vocês irão assinalar. Exercício 6. De acordo com o verbete, o que são aterros sanitários? Então, tá lá entre parênteses, né? São terrenos usados como depósitos de lixo. Então, o que são aterros sanitários? São terrenos usados como depósitos de lixo. 7. Que sinal de pontuação marca no texto do verbete a explicação para a expressão aterro sanitário? O professor acabou de falar, né?
Então, que sinal de pontuação que marca essa explicação? É o parênteses, né? Então, pode escrever aí, parênteses. Então, está dentro do parênteses a explicação do que é um aterro sanitário. Então, esse é o nosso sinal que marca a explicação, parênteses. E aqui, 8º. Então, tá lá, procure no dicionário o significado da palavra sustentabilidade. Então, vocês vão pesquisar no dicionário e vão escrever aí, ok? Para quem não escreveu, aqui a professora pesquisou, então está escrito assim, ó. Modelo de desenvolvimento que tem a intenção de conciliar as necessidades econômicas, sociais e ambientais para promover a inclusão social, o bem-estar econômico e a preservação dos recursos naturais. Então, aqui o que eu pesquisei, ok? Mas vocês podem pegar o dicionário aí e pesquisem a palavra sustentabilidade e escrevam aí o que vocês vão achar de conceito, de definição no dicionário, tá? Da palavra sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? E aí no 8 ainda tá assim, ó. Porque no verbete há a afirmação de que a reciclagem é um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade. Por quê? Porque é por meio da reciclagem que novos produtos são produzidos, tá? Com materiais que seriam descartados, né, na natureza. Então, por quê? Porque por meio da reciclagem, novos produtos então, serão produzidos com os materiais que seriam jogados fora, seriam descartados. Então, essa é a nossa resposta, certo? E na página 16, nós temos aí uma variação linguística, tá? Então, mais um exercício sobre variação linguística. Então, nós temos aí, leia essas definições para amor. Então, tá lá, amor. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma causa, e inclinação ditada por laços de família. E aqui do ladinho vocês têm lá, o amor é quando a minha mãe faz café para o meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar, para saber se está realmente bom. Olha só que atitude de amor, né? E para você, o que é amor? O que é o amor? Aí vocês vão escrever a sua opinião, tá? Para você, o que é o amor? Letra B. É possível dizer que essas definições são semelhantes no conteúdo, mas diferentes na forma, ou são totalmente diferentes? Eles são semelhantes, né, no conteúdo, mas diferentes na forma, na forma como está sendo colocada. 10. Compare os dois textos. Qual é a idade da pessoa que deu a segunda definição para amor? Qual que é a idade? Então tá lá. Vamos ver a segunda definição para amor? A idade da pessoa que tá aí, ó, sentimento de dedicação absoluta, né? A idade é 7 anos, tá? 7 anos. Então, é a idade da pessoa que deu a segunda definição para amor. Então, 7 anos. A linguagem usada em cada uma dessas definições demonstra principalmente, de novo, localização geográfica, idade ou nível social. Também a variação, essa definição demonstra as diferenças de idade. Então, vocês vão assinalar aí idade, ok? Voltando aqui. Então, para finalizar a nossa aula hoje, pessoal, vocês têm aí uma tarefinha no caderno. Então, está lá, forme frases. E aí a professora colocou palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, ok? A professora misturou tudo aí, não foi? Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, primeiro vocês precisam saber a definição de cada uma. Então, o que é monossílaba? São palavras que têm apenas uma sílaba. Dissílabas são palavras que apresentam 2 sílabas. Trissílabas, palavras que apresentam 3 sílabas. E
trissílabas, trissílabas e polissílabas são palavras que apresentam 4 ou mais sílabas. O que são palavras oxítonas? São aquelas palavras em que a última sílaba é a mais forte. Pode ser acentuada ou não. Paroxítona são palavras em que a penúltima sílaba é a mais forte. Pode ser acentuada ou não. E proparoxítona são palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, diante, né, dessa definição do que é cada um dos termos, vocês vão formar frases. Você vai formar a frase, por exemplo, oxítona. Formou a frase, vocês vão grifar na sua frase qual é a palavra oxítona. Monossílaba, vocês vão formar a frase em que tenha na sua frase uma palavra monossílaba. Depois de formar a sua frase, de escrever a sua frase, você vai grifar a palavrinha que é monossílaba. Na dissílaba, a mesma coisa. Você vai formar sua frase e vai grifar qual palavra é dissílaba na sua frase. Então, vocês irão escrever a frase e dentro da frase vocês vão grifar a palavrinha que eu estou pedindo. Se é monossílaba, dissílaba, trissílaba, se é oxítona, paroxítona, ok? Combinado? Então, façam aí com bastante capricho e muita, muita atenção, certo? Então, beijos e até a nossa próxima aula.